pronto atendimento e pronto-socorro são locais propícios para ocorrer um surto. Olá, sou Marcos Tavares, autor do método de contenção física de pacientes em crise, Health Security. Antes de entrarmos nesse assunto, quero pedir para você não esquecer de inscrever-se no nosso canal. Clica no sino aqui para receber todos os materiais que a gente publica diariamente sobre contenção física de pacientes em crise e os assuntos que são pertinentes relacionados à contenção física. Pois bem, essa é uma história que eu vou contar para vocês, mas que no decorrer da história eu vou trazendo algumas reflexões que tem tudo a ver sobre a contenção física de pacientes, né, e a importância da comunicação assertiva, do manejo verbal. Então, um aluno me passou essa história que ocorreu, ele presenciou a história como toda, me passou o áudio desse fato. Ele estava no pronto atendimento. Bem, todos nós sabemos que nessa época de Covid, as secretarias de saúde remanejaram profissionais, locais de atendimento, pronto atendimentos foram fechados somente para Covid em alguns lugares, aberto em outros lugares. E ele estava lá no pronto atendimento para fazer uma consulta de uma dor, e chegou uma senhora um pouco transtornada, assim, agitada, vamos dizer, e foi fazer um atendimento por uma forte dor de cabeça. O relato dela, que é um tom de voz um pouco alto, que as pessoas conseguiam ouvir, que ela já estava com essa dor há 5 dias. Bem, você pensa um ser humano com 5 dias com dor de cabeça. Quem aí já passou mal por algum problema de saúde, ou até mesmo pegou Covid, dor no corpo, né? 5 dias com uma dor sem auxílio, puxa, com certeza a pessoa fica irritada. Então, esta mulher, ela foi buscar ajuda, auxílio, a um pronto atendimento. Ao chegar nesse pronto atendimento, ela foi remanejada para um outro local, porque nesse local não estava sendo realizado atendimentos básicos, né? Que estava sendo direcionado para atendimentos de suposto Covid, supostos casos de Covid, e aí ela, neste outro local, parece que ela também foi redirecionada. Então, ao chegar neste local, onde foi o ocorrido, ela já estava há 3 dias, tá? Porque ela foi no local, naquele dia o horário também não podia, foi remanejado para outro local, enfim, já estava 3 dias que ela estava procurando ajuda. E ela chegou neste local para fazer uma consulta de dor de cabeça. Ao chegar a esse local, ela foi bem atendida por uma enfermeira que começou a fazer, né, uma entrevista, começou a fazer a triagem sobre o que estava acontecendo com ela. Eu não estava lá, mas pelo ocorrido, esse meu aluno, né, dava para ouvir ou verificar a situação naquele momento. E a enfermeira, muito bem educada, pelo relato que me foi passado, falou para ela que os sintomas que ela estava tendo de dor de cabeça não tinha outros sintomas que, no momento atual, qualquer dor no corpo, né, a maioria das pessoas está com receio, e será que é Covid, né? Está sendo grave a contaminação no nosso país aí, e também na nossa região aqui está acontecendo casos de dengue. Então, foi descartado que ela só estava com dor de cabeça, não tinha outros sintomas, né? Dor no corpo todo, dor atrás dos olhos, febre, enfim, mas estava com dor de cabeça muito forte. E ao a enfermeira relatar a essa mulher que os sintomas dela, né, não diagnosticava não. Os sintomas dela não parecia ser casos de Covid, o dengue que está acontecendo recentemente, essa mulher ficou muito alterada. E aí a enfermeira explicou que o procedimento nessa avaliação primária, né, nessa triagem inicial, é verificar quais são os sintomas, até que vai ser preenchido a ficha e vai ser encaminhado para uma consulta médica. E essa mulher ficou alterada porque a percepção dela é que ela não ia ser atendida, né? Então, o que as pessoas que estavam na recepção vivenciaram é que essa mulher ficou alterada, bateu na mesa, deu alguns socos na mesa, e pegou o porta-caneta e jogou, né? Assim, bastante irritada. Então, a gente já começa a parar nesse início de situação. Alguns vídeos atrás, eu fiz um material falando assim, que nem todo, né? Na realidade, era o relato
de uma profissional que fez um curso conosco. E ela fala assim no vídeo, nem todo paciente que nós temos aqui é um paciente psiquiátrico, que surta. Mas qualquer pessoa pode surtar. Então um surto não acontece exatamente porque é uma pessoa com transtorno mental ou tem alguma doença psiquiátrica. Mas pode ocorrer com qualquer pessoa, por N motivo. Ansiedade, estresse, sobre pressão, sobre dor, alguém da família passando por dificuldades, não é? Até falta de atendimentos. E essa mulher acabou demonstrando esse comportamento alterado. Então, é preciso entender que quando a gente fala de contenção física, em outros vídeos que eu postei também, fala assim, poxa, eu não sei fazer contenção física. Mas, poxa, faz um manejo verbal, uma comunicação assertiva. Calma que eu vou desenrolar a história ainda. E ela tem um final feliz. Aí, dentro desse ocorrido, que é importante, que eu sempre falo que o manejo verbal, frente em casos de agitação psicomotora, crise ou surto, o manejo verbal sempre é a parte introdutória. Tanto é que algumas pessoas falam assim, poxa, mas eu queria, o teu curso tem a questão do manejo verbal, da comunicação? Eu falei assim, tem, mas a parte principal, que a maioria das pessoas tem dúvida, é a contenção física, mas a gente treina um pouquinho sobre essa questão da comunicação, que ela é muito importante e exercita um pouco disso. Aí, essa mulher alterada, vale lembrar, antes disso, que, pelo menos nos casos de pessoas e profissionais que trabalham na área da saúde, relato que os profissionais de segurança que trabalham em hospitais, em pronto-atendimentos, enfim, eles estão ali para cuidar do patrimônio do hospital. Então, já alguns casos eu perguntei assim, se precisar fazer uma contenção, o profissional da área de segurança, o vigilante, ele ajuda? Olha, até então ele nunca ajudou. Tem casos que ele sai, fecha a porta e diz assim, não é minha função fazer isso. Alguns casos já aconteceram. Né? É claro, eu já ouvi relatos, mas muito pouco, de um ou outro que ajudou numa contenção. Mas a maioria, a função dele como profissional contratado é cuidar do patrimônio do hospital. Enfim, mas neste caso, essa mulher alterada, o vigilante veio de forma até grosseira, falando com ela alto, que ela se comportasse, que ela baixasse o tom de voz, que ele ia chamar a polícia, e coloca a mão no peito e empurra ela na direção da cadeira para que ela sentasse. Né? Esse foi o relato desse aluno que me relatou essa situação. E aí esse segurança, de forma grosseira, começou a falar com ela, dizendo que ia chamar a polícia e tal, interrompendo até mesmo a conversa da enfermeira que estava fazendo a triagem com a mulher, acreditando que era necessário, naquele momento, fazer aquele tipo de abordagem. Enfim, a mulher estava cada vez mais alterada. E nessa discussão, vem-se um outro enfermeiro, um homem, tinha um segurança homem, um outro enfermeiro homem, que vendo aquilo ali, também chegou na mesma energia, no mesmo tom que o segurança, falando para a mulher que ela tinha que se acalmar, que ela estava louca, já querendo pegar o braço dela, segurar ela na cadeira, falou que ia chamar a polícia. Quando essa mulher ouve que ela está louca, ela ficou muito mais irritada, porque ela queria o atendimento. E ela falou assim, vocês podem chamar a polícia, mas daqui eu não saio sem ser atendida. Bem, gente, quando uma pessoa fala que só sai dali quando vai ser atendida, ela não está ali, ela não perdeu primeiro a sua consciência. Então, é importante lembrar que essa pessoa às vezes ficou irritada, não quer dizer nem que ela entrou em surto, ela estava irritadíssima, com uma dor há 5 dias, e essas duas pessoas não tiveram um pouco de empatia para dizer assim, será o que está acontecendo com uma pessoa para ela chegar nesse nível de estresse? Não, simplesmente fizeram uma abordagem de forma ríspida em cima dela, e é muito fácil eu tomar uma decisão daquilo que eu vejo, mas nem sempre o que eu vejo é realmente o que o outro está sentindo.
Então eu preciso fazer esse raporte, eu preciso me conectar, eu preciso entender. Bom, faz um pouco de empatia, se coloca no lugar daquela pessoa. Então quando ela fala que ela só pode chamar a polícia, que ela só vai sair dali quando realmente ela for atendida, a percepção que a gente tem é que ela só quer ser atendida. E ela não está ali porque ela está surtando, ela está louca. Não, ela só quer ser atendida. A enfermeira, olhando todo esse conflito, tenho certeza que ela observou a situação de fora, ela saiu da situação, viu todo, né? Percebeu que estava fazendo a triagem dessa mulher, essa mulher estava nervosa, precisava de um atendimento. Veio um profissional da área de segurança, outro da área da saúde, não tiveram, pegaram o bonde andando, viram a pessoa alterada, só reagiram frente a uma ação e não tentaram ver o porquê dessa ação. A enfermeira, com uma atitude bem assertiva, chamou essa mulher para uma sala cheia de vidro, porque esse aluno me relatou, e ela fechou a porta e ficou com essa mulher conversando. Lá dentro a mulher ainda alterada, e aí o segurança batia na janela e falava assim, ó, deixa eu entrar aí, porque se ela te agredir, eu não vou conseguir fazer nada. Então, opa, quando o segurança falou isso, com certeza ele já deve ter vivenciado um caso que naquele ambiente ou algum outro ambiente, algum paciente entrou em crise ou em surto, que foi precisado ser contido, né? Então ele acreditava que aquela mulher agitada do jeito que estava, poderia agredir aquela enfermeira. Então, mesmo a enfermeira tirando aquela mulher para uma sala, né, uma sala fechada, mas que tinha vidro que dava, o pessoal da área da recepção conseguia ver, esse segurança indo lá de fora alterado, pedindo para parar, para conseguir pegar aquela mulher ou imobilizar, não sei qual era a intenção dele. Mas aí, o que esse aluno relatou, o que era visivelmente, que essa mulher começou a chorar e a baixar a cabeça, começou a chorar mesmo. E essa enfermeira, de forma muito acolhedora, foi lá e abraçou essa mulher. Ela foi lá e ela estava dando atenção no início do atendimento. Só que a mulher provavelmente não deixou essa enfermeira terminar, que é o procedimento de, olha, averiguamos através de algumas perguntas que eu fiz a você isso, mas é claro, tenho certeza que ela ia continuar, o médico vai te encaminhar, eu vou te encaminhar para o atendimento médico, o médico vai fazer uma avaliação, mas a princípio deve ser uma outra coisa, não precisa se preocupar que seja Covid, que seja dengue, que seja outra coisa, né? E é claro, por essa mulher estar muito cansada de tanta dor e já bater na porta de outros locais e não conseguir atendimento, a reação dela realmente foi explosiva, né? Não está certo a reação dessa paciente, mas ela já estava no limite dela. Essa enfermeira conseguiu perceber isso e de forma muito inteligente fez, por mais que essas outras duas pessoas que vieram de forma um pouco ríspida, né, se interver dentro daquele diálogo entre a paciente e a enfermeira, essa enfermeira conseguiu tirar essa paciente da situação, falou com ela, fez uma comunicação assertiva. Eu falo para vocês naquele vídeo lá sobre qual é a atitude das pessoas hoje, o que elas fazem ao ver um paciente em surto, né? Que muitos pegam o celular, vão filmar, outras fazem de conta que nem são com elas, mas que nós podemos fazer alguma coisa. E uma delas é uma comunicação assertiva para tentar acalmar a pessoa que está em crise. E foi o que a enfermeira fez. Por mais que não era uma paciente psiquiátrica com transtorno mental, essa pessoa estava em crise, estava nervosa, estava alterada, por ter uma dor, um desconforto e não ter tido uma ajuda, né? Então, ao abraçar essa paciente, ela se acalmou, ficou tranquila, depois foi direcionada para um atendimento e o problema se resolveu. Então, quando esse aluno veio me contar essa história, é o que a gente fala sobre o atendimento ao paciente com transtorno mental. Muitas das pessoas podem acreditar, porque vê alguém agitado, um pouco alterado, que já tem que conter essa pessoa. E é preciso trabalhar a questão do manejo verbal. Então, quando nós falamos que o mais importante é a conversa terapêutica e a contenção física propriamente dito, ela deve ser a última opção, as pessoas acham que o manejo verbal ou a comunicação terapêutica é algo de outro mundo. Que a comunicação terapêutica
é uma técnica extraordinária que ninguém conhece, que vai conseguir dominar todos os pacientes. Gente, comunicação terapêutica é um olhar cuidadoso ao ser humano. Só isso. É claro que existem alguns fatores que são importantes. Quando a gente está falando com um paciente que realmente perdeu a sua sã consciência no momento, às vezes ele não vai falar o que é lógico. E detalhe, uma comunicação terapêutica, ela é de uma forma abrangente. Se você não fizer um raporte, não trabalhar a conexão com o ser humano, como é que você... Um dos fatores, quando eu fiz um curso sobre negociador, né, eu fiz alguns cursos, um deles foi sobre negociador voltado à área de segurança, como policial. Um curso voltado para a área policial. A primeira coisa é você ter o maior número, maior informação sobre a pessoa. Esse é um recurso muito importante. Então, por exemplo, se eu sei quem é a pessoa, se ela é um paciente, o que ela está passando, se ela tem dor, se ela não tem dor, qual é o quadro dela, eu tenho muito mais subsídios para conversar. Mas, Marcos, é tão fácil assim? Gente, eu vou dizer para vocês, uma parte do curso que eu realizo, a gente exercita em duplas que as pessoas façam um bate-papo. Vocês não têm ideia da dificuldade das pessoas manter um diálogo um com o outro. Não estou falando nem com um paciente, estou falando um diálogo entre duas pessoas. Não tem a capacidade de chegar assim, tudo bem e tal. Pô, o que tu gosta de fazer? Né? Qual é o teu lazer? Tu trabalha com o quê? Trabalha aonde? Né? Desenvolver uma conexão. Se você não consegue desenvolver uma conexão com uma outra pessoa, você imagina com alguém que às vezes não vai te dar uma resposta lógica, que tu tem que entrar no mundo dela. E vamos e venhamos, não tem como a gente entrar numa comunicação terapêutica para cada quadro psiquiátrico que vai ter. Porque um autista tem uma característica, o esquizofrênico tem outra característica, uma pessoa que está consciente, que simplesmente somente surtou, está consciente, tem uma outra característica. Então é claro, eu tenho que desenvolver um feeling, uma percepção, aonde que eu estou. Às vezes você vai conversar com a pessoa, nossa, nós estamos no pronto atendimento, no caso dessa senhora, estamos aqui para te ajudar. De forma alguma, a relação que eu falei para a senhora que a sua dor de cabeça não está relacionada com o Covid, é que nós não vamos fazer atendimento. Com certeza, nós vamos atender. Eu só quero confortar a senhora que neste momento, as perguntas que a senhora me respondeu, descartam essa possibilidade. Mas logo em seguida a senhora vai ser atendida. Não se preocupe que nós estamos aqui para lhe ajudar. Qual é a dificuldade de fazer isso? Nenhuma, gente. É nenhuma. Essa mulher surtou por nada. E digo mais, por muito pouco, essa situação não podia ter virado algo muito pior. Certo? De uma agressão, às vezes, dessas duas pessoas que foram abordá-las, né? De ser tratada, às vezes, com violência, de forma truculenta, sendo que faltou uma coisa muito simples: ouvi-la, conectar com essa pessoa, realmente demonstrar com atitudes que você está ali para ajudar. E eu não quero julgar ninguém, mas algumas pessoas, ou por estarem cansadas, ou trabalhar muito tempo naquele setor, né? Nesse momento de Covid, os profissionais na linha de frente estão sobrecarregados, mas tem pessoas que atendem muito mal. Vamos e venhamos, tem pessoas que atendem muito mal. Então, assim, quem trabalha com pessoas, eu trabalho com pessoas. Quem trabalha com pessoas tem que saber que quando a gente trabalha com pessoas, você tem que ter o tato para trabalhar com seres humanos. É por isso que tem muita gente que prefere ter animais, prefere ter um cachorrinho, porque o cachorrinho, você ralha com ele, sai, ele quer um carinho, não quer fazer nada de errado, quer um carinho, você briga com ele, e quando você está disposto a dar um carinho, mesmo assim ele sempre vem com o rabinho balançando. Trabalhar com pessoas não é assim, gente, é totalmente diferente.
Por que que o atendimento, a abordagem a essa paciente, essa senhora que foi nesse pronto atendimento, não foi um olhar atencioso? A comunicação assertiva, o manejo verbal, está nesse olhar. Em olhar para a pessoa e dizer assim, gente, se alguém está vindo no hospital ou no pronto atendimento, é porque essa pessoa está precisando de ajuda, de auxílio, está doente, está com dor, está com desconforto. É claro que a percepção de dor e desconforto para umas pessoas é totalmente diferente. Uma pessoa está quase perdendo o braço e ainda está quieta aguentando. Outras estão com a mão encravada e estão berrando de dor. Mas, querendo ou não, a pessoa precisa de ajuda. Se aquele local não precisa, não dá aquele tipo de atendimento, se mostra prestativo. Olha, eu vou verificar, vou fazer uma ligação, ou eu já sei, essas pessoas aqui, você quer ver como uma pessoa se sente bem atendida quando você fala assim, olha, eu conheço uma pessoa que se chama fulana de tal, ela trabalha lá, tá? Ela vai te atender da melhor forma possível, tenho certeza absoluta disso, ela vai cuidar de você. Poxa, é uma indicação, ela vai chegar, olha, eu conversei com tal pessoa e ela me indicou essa pessoa que podia me atender. Ah, Marco, mas você deu o nome de alguém e se essa pessoa não está lá para atender ela? Simples, a pessoa que atende fala assim, olha, essa pessoa não está trabalhando hoje, ou não está no horário dela, ou está no café, mas eu vou lhe atender. Por favor, a senhora só aguarde um pouquinho, que aquela pessoa está na sua frente e eu já te atendo. É engraçado, porque, engraçado não, é intrigante. É intrigante a gente refletir, por que nas clínicas particulares as pessoas tratam dessa forma? Eu digo isso porque quando eu vou fazer um atendimento, às vezes, né, no plano de saúde, que a gente paga, nossa, oferece café, bolachinha, senhor, não sei o quê. Agora, quando você vai num ambiente público, o tratamento não é dessa forma. Ah, mas eu não ganho. Peraí, então. Então vai, pede demissão do órgão público e pega o seu currículo e vai tentar entrar no privado. E tudo bem. Agora, não se justifica por mau atendimento. Não estou dizendo que o paciente tem o direito de se alterar, mas estamos trabalhando com seres humanos. A contenção física de pacientes em crise é um olhar humano, gente. Não precisa ser um paciente psiquiátrico com transtorno mental para um ser humano entrar em surto. A Organização Mundial da Saúde fala que em 2030, daqui a 9 anos, eles fizeram uma projeção conforme a atualidade, a forma como está evoluindo, eles acreditam que 90% da sociedade sofreu ou irá sofrer de algum transtorno mental. 90%. Gente, 90% é quase 100%, é quase todos têm algum problema que envolve a mente, psíquica. Então, é claro, ficou muito claro nesse caso que a profissional que estava atendendo ela, pelo jeito do decorrer da história, ia fazer esse procedimento com o olhar. E a interpretação eu posso fazer porque às vezes a gente tem a contenção de 5, que são 5 pessoas. Que essas 2 pessoas poderiam ser personagens da equipe de 5. Ou, como eu preciso de 5 pessoas para conter, às vezes eu não tinha 5, eu pedi a ajuda de 2, 3 pessoas. E essas pessoas, por não entenderem sobre contenção física, tiveram esse comportamento. Isso ocorre, gente. Às vezes as pessoas que vão conter, por não conhecer os procedimentos de contenção física de um paciente em crise, elas agem de uma forma que não representa a contenção física de pacientes em crise. De respeitar quem está fazendo a comunicação terapêutica, o manejo verbal. Dessa pessoa tentar trazer o cliente para a realidade, conversar, né? E fazer com que resolva aquilo sem realizar a contenção. Então, se a equipe, e eu canso realmente de falar isso, quantas vezes eu falo da importância da equipe toda estar treinada para realizar a contenção de pacientes. Essa história mostra a prática diária de não, olha, o município que esse fato aconteceu, de Joinville, aqui em Santa Catarina, é um município com mais de 600 mil habitantes, né? Um município gigante, mas um município grande. E você acredita que isso não vai acontecer nos pequenos municípios, nos grandes municípios?
essa é a realidade que acontece hoje quando a gente vai falar sobre contenção física de pacientes. Você acredita que as pessoas estão preparadas para conter um paciente? Quando eu tenho falado a importância de conter um paciente, você acha que as pessoas que realizam atendimento, não só no privado, mas no público, se preocupam em aprender a ter uma... Gente, comunicação assertiva não tem nenhum mistério. Conecte com a pessoa, realize esse raporte. Não fique falando. Olhe para a pessoa, vê se ela está mancando, ela não precisa nem dizer que ela está com dor na perna. Às vezes, se olhar para a pessoa, ver que ela está com o braço, segurando o braço, né? Ou seja, especificamente, se ela está usando um crachá, você bate o olho rápido no crachá e chama pelo nome. Esses detalhes fazem a diferença. Esse olhar mais humano é o que falta. A contenção física começa com o olhar humano. Então, as 5 pessoas da equipe precisam estar treinadas não somente na contenção física. As 5 pessoas da equipe precisam também estar treinadas na comunicação terapêutica. Sabe por quê? Porque assim, dentro do protocolo de 5, cada um tem uma função. Se o paciente... Eu sou comunicador. Eu sou a pessoa que vai realizar a comunicação terapêutica. Mas, no grupo de 5, o paciente já tem uma certa história de convivência com outro profissional. E isso ocorre. O paciente não deu atenção para mim. Eu tentei trabalhar uma conversa com ele, uma comunicação, ele não me deu atenção. Ele foi dar atenção para a pessoa do lado. Se ele deu atenção para a pessoa do lado, totalmente a estratégia de abordagem mudou. Porque lembra que dentro do nosso método, o comunicador não fica na frente do paciente. Porque se o comunicador fica bem na frente do paciente, ele tem a visão periférica dos outros dois. Então, dentro do nosso método, o comunicador, ele fica numa posição estratégica que é flanqueando, para que diminua o contato visual com o outro flanco. E assim, essa pessoa do outro flanco vai fazer a posição das costas, que entra na posição das costas, que é o que vai conter o tronco e a cabeça. Existe toda uma estratégia de abordagem, também uma técnica. Então, eu sou comunicador da equipe, os outros vão conter, os outros vão segurar. Isso não existe. Isso não existe, está fora da casinha isso aí, esse tipo de raciocínio. Todos têm que aprender o manejo verbal com o paciente. Se todos soubessem o manejo verbal, o segurança e o outro enfermeiro não tinham feito isso. E eu não estou falando só do segurança não, porque o enfermeiro, que é da área da saúde, que devia ter não teve. Deveria ter essa atenção. E isso é importante, isso ocorre quase todos os dias, quer dizer, a cada segundo no Brasil. Não é só na minha cidade, em todos os lugares. Isso é atendimento humano. Isso é o básico. Você pode até não ter médico para atender, mas se o atendimento foi atencioso, foi humano, a pessoa, ela sente que ela está sendo cuidada, que ela tem atenção. Ela só quer atenção porque ela está passando. Na realidade, não estou dando atenção para ela. Então, é uma história interessante. Hoje, o material um pouco mais aprofundado, eu contei essa história e fiz a interligação da contenção física de pacientes em crise, que também está relacionado, né, à questão do manejo verbal, à questão da comunicação terapêutica. A comunicação, eu estou ensinando para vocês, a comunicação começa com a coisa mais simples, conexão. Se conecte com a necessidade do outro. Esse trabalho eu fiz em todas as ações sociais que eu realizo, em todas as ações sociais. Em todo lugar que eu vou fazer um trabalho social, eu faço trabalhos sociais nas 3 áreas que eu acredito são básicas da sociedade: saúde, segurança e educação. Eu trabalho com crianças, na área de segurança com policiais e na área da saúde também, que é esse trabalho com a contenção de pacientes em crise. Em todos eles, eu nunca cheguei assim, olha, eu vim aqui ensinar um negócio para vocês. Nunca. Sempre, quando eu chego num lugar, eu digo assim, o que vocês precisam? Tem algo que vocês sentem mais necessidade, que eu posso contribuir? A gente tem dificuldade com isso, né? Claro, voltando na educação, que o foco é trabalhar com criança, trabalhar com valores. Não vou dizer assim, o valor tem que ser ensinado é paciência para as crianças. Às vezes, naquela escola, eles têm
outro problema, que é o respeito. Não respeito a escola, não respeito os professores. Então não posso chegar eu lá, pré-determinar o que tem que ser feito naquele ambiente. Por mais que eu vá na outra escola, eu faço a mesma pergunta. Ah, porque eu fui na outra escola. E aquela escola, eu acredito que o respeito é para todas. Não. Olha, aqui eles não são empáticos. Os alunos não buscam olhar para o outro e ver se aquela pessoa precisa de ajuda, o amiguinho precisa de ajuda. Opa, vamos trabalhar esses valores. Através disso, eu trabalho com uma arte marcial, que é o Aikido, e através dessa arte marcial, que Ai em Aikido quer dizer harmonia, Ki, energia, e do caminho de vida. Então é o caminho de vida na qual interagimos as diferenças e construímos uma ação positiva. E eu ensino isso através de uma arte marcial muito especial, que é o Aikido. Então o Aikido para mim é a base. Eu trabalho com ele na área de segurança, eficiência, na educação, que é a base de construção, né, de a gente reformular o nosso eu, e a saúde. E digo mais, essas 3 áreas, todas elas precisam de ajuda. E me fez entender que o ser humano não precisa de julgamento, o ser humano precisa de ajuda. Porque cada um de nós tem uma história, e nem sempre essa história foi tranquila, foi feliz, foi amorosa. Muitas das pessoas tiveram traumas lá atrás da sua infância, comportamento dos pais, agressivos, ausentes, enfim. Então, o que eu digo para vocês é que dentro desse processo nós precisamos se conectar. Essa é a base da comunicação assertiva, comunicação terapêutica, manejo verbal, comunicar-se com seres humanos. Todas as pessoas na qual eu já dei o curso, né, elas falam que se sentem mais seguras para fazer a contenção física. Teve um grupo no hospital que eu perguntei para o médico psiquiátrico, eu falei assim, qual foi a principal mudança na equipe? Ele falou assim, diminuiu drasticamente em 80% as contenções físicas. Eu, opa, o que aconteceu para diminuir 80%? Eles se sentiram mais seguros para trabalhar a comunicação terapêutica. Aí fechou. As pessoas, por se sentirem inseguras, ficavam com medo de conversar com o paciente. Ao se sentir segura que se precisasse, elas tinham conhecimento para fazer a contenção física, elas começaram a se soltar mais para conversar e ajudar o paciente. E assim fez. Então, o vídeo de hoje, o objetivo foi falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre uma história real que aconteceu aqui, de uma paciente que estava muito alterada por um desconforto, uma dor, e pessoas da equipe, né, que às vezes não tem essa mesma percepção, fizeram uma abordagem diferente, piorou a situação, e que na realidade é aquilo que a gente ensina no curso de contenção física, né? Primeiro é a conexão com o paciente, ver o que ele precisa, o que realmente eu posso contribuir, da forma a ajudar, lembrando que é uma lei, tratar de forma humana e respeitosa o paciente, todo e qualquer paciente, e o transtorno mental existe a lei que fala sobre isso. Um assunto interessante de falar, se tiver alguma dúvida, você quer deixar algum comentário, isso já aconteceu com você, ou você já presenciou algo, um acontecimento parecido a esse, deixa o seu relato lá, deixa o seu depoimento, vamos falar sobre isso, porque a gente pode estar filtrando certas coisas e refletindo sobre abordagens, né? Às vezes algumas coisas que aconteceram que não foram tão positivas e que poderiam ser melhores. E dessa forma, nós vamos levando informação e conhecimento e todos nós crescemos e evoluímos. Um grande abraço, obrigado por estar comigo aqui, investindo o seu tempo para construir um mundo melhor. Ok? Um grande abraço, até logo, tchau, tchau.